Eu recebo agora Jeremias dos Santos, e vocês estão vendo ali na descrição tem um abraço, porque ele é o presidente da Abraço, não é, Jeremias? A Associação Brasileira das Rádios Comunitárias. Tão bonito o nome da sigla da Associação Brasileira. Abraço. Eu sou o presidente da Abraço. Tudo bom, Jeremias? Prazer falar com você. Obrigado por atender o nosso pedido. Bom dia, boa tarde, né? Quando aqui em Cuiabá é 11 horas e 24 minutos, né? E prazer falar com você. Eu te acompanho há muito tempo. Aqui na Rádio Comunitária, qual faço parte, CPFM aqui em Cuiabá, a gente já reproduz alguns programas da TV Brasil 247, né? Há muito tempo. Eu me lembro muito bem, foi os comentários da eleição de 2014, naquele acerramento da apuração entre Dilma e Aécio Neves, né? E a gente estava transmitindo vocês ao vivo, então isso ficou muito marcado, né? Daquela importância, ficou marcado na história, porque ali desencadeia, né? Claramente o golpe, né? Liderado aí por Aécio Neves. Então, para nós é um prazer de estar aqui, de poder falar da mídia comunitária, de poder falar das rádios comunitárias. A Abraço Brasil foi fundada na cidade de Praia Grande, em São Paulo, no dia 25 de abril de 1996, aliás, dia 25 de agosto de 1996, e aqueles companheiros daquela época foram bastante inteligentes de colocar como sigla Abraço Brasil, né? Estava à disposição. Jeremias dos Santos, da Abraço Brasil. Olha, vamos falar. Eu trabalhei muito tempo em rádio comunitária também, sou apaixonado pela linguagem de rádio. Eu fazia programas de jazz, entrevistava, já estava lá naquele momento assim, né, da minha paixão pelas entrevistas e tudo mais. Foi muito bom fazer isso. E eu sempre tive uma admiração também pelo trabalho, né, desbravador e democrático das rádios comunitárias do Brasil, que sofreu há pouco tempo, não sei se você pode dizer isso para a gente, quer dizer, as rádios comunitárias elas estavam um pouco esmagadas ali pelas políticas que elas tinham que se submeter. E eu sei que você teve uma vitória recente agora, que é a possibilidade de passar propaganda do governo nas rádios comunitárias. Explica um pouco para a gente essas últimas conquistas aí da Abraço. Querido Jeremias, está me ouvindo bem, querido? Eu estou ouvindo aqui pelo celular. A internet que não é 5G, né? Abraço, ela está na luta desde a década de 90, primeiramente pelo reconhecimento por parte do Estado ao serviço das rádios livres naquela época, né? Eu acho que você também é desse período das rádios livres. E depois, com a aprovação da lei em 1998, foi uma lei que teve intervenção. Deixa eu só pedir um favor para você. Aberto, por parte das rádios e TVs comerciais. Fala. Tá ruim? Jeremias, deixa eu só pedir um favor para você. Porque tem um som aí ligado, acho que você ligou o som para me ouvir no celular e tudo mais, mas aí não dá para te entender direito, fica sobreposto o som. Então, se você puder bloquear esse som ambiente, daí para a gente ouvir só a sua voz, tá? Vamos lá, eu estou tentando acionar seu microfone de novo aqui. A conexão está meio tá fraca, não. Peraí. Agora voltou. Ah, tá. Pode falar, agora voltou. Muito ruim. Posso falar? Então, por conta da intervenção da ABERT, de muitos parlamentares proprietários de rádios e TV, lá em 98, fizeram uma lei que ela não atende os interesses das rádios comunitárias. Primeiro que não fizeram uma lei de rádio comunitária, fizeram uma lei para a rádio paroquial, na medida que colocaram no decreto que a área de abrangência de uma lei, de uma emissora comunitária é de 1 quilômetro. Que é um verdadeiro absurdo, né? Porque nem o rádio, né, do padre lá na década de 70, 80, ela pega no rádio de 1 quilômetro, ela pega muito mais quando eles colocam aquela corneta lá no cume da igreja, né? E aí, o que acontece? Você tem uma interferência, você tem várias rádios comunitárias que funcionam no mesmo canal, nós criamos 3 canais diferentes,
nós queríamos 250 watts, aprovaram 25, aprovaram só um canal, colocaram na lei e depois no decreto, né, para as rádios comunitárias não ter acesso à verba pública e privada. Veja você que o rádio ele é o principal fomentador do desenvolvimento do Brasil. É só ler a história do Brasil, principalmente a partir da década de 30, com as rádios entrando no ar, né, com as rádios AM, e foi o fomentador do comércio local, do comércio nacional, e as rádios comunitárias foram proibidas de fomentar o desenvolvimento no país, principalmente considerando a nossa capilaridade, né? A rádio comunitária ela está numa cidade de 5 mil a 20 mil habitantes, que é o grande, que é 80% dos municípios brasileiros. Né? Dos 5.571 municípios, 80% tem uma população de 5 mil a 20 mil habitantes, onde as rádios não estão porque não tem grana, não tem lucro. Né? E lá nós estamos as rádios comunitárias, só que o decreto proíbe as rádios comunitárias de desenvolver o comércio local, porque você precisa ter uma equipe de trabalhadores, de radialistas, de jornalistas, de técnicos, para fazer o dia a dia. Né? Você veja que uma tarefa básica das rádios comunitárias é fazer o jornalismo local, é aumentar o comércio local, é fazer a defesa da cultura local. E para fazer isso, você precisa de uma equipe. Não é porque é uma rádio comunitária que você não vai ter profissionalismo, que você não vai ter pessoas dedicadas. E essas pessoas precisam estar remuneradas. Você tem um fenômeno no Brasil de um desemprego em massa dos radialistas, das rádios comerciais. Por quê? Justamente no momento onde foram fazer uma rede de rádio com a Jovem Pan, uma rede de rádio com a Bandeirante, com a Globo, com o Grupo Massa. E essas redes ela têm significado para o trabalhador, para o radialista, para o jornalista que fica ali naquela rádio regional, desemprego. Por quê? Porque eles ficam 24 horas, por exemplo, vomitando o conteúdo da Jovem Pan, para vocês terem uma ideia. Né? E foi esse conteúdo que possibilitou ganhar espaço no Brasil todo, através dessa emissora. Embora o país já esteja aí avançado na questão das novas tecnologias, das redes sociais, mas você tem um Brasil que ouve rádio, e é um Brasil muito grande. Por quê? Porque o rádio é o único equipamento que possibilita a dona de casa, o trabalhador braçal, o trabalhador doméstico, o motorista de caminhão, o motorista de Uber, de táxi, possibilita a ele, no seu trabalho, poder ouvir, poder estar acessando as informações. Né? Então, você tem aí uma rádio comunitária que foi reconhecida pelo Estado. Na época, o ministro era o Sérgio, né? O Sérgio Mota, só que no decreto ele estabeleceu que rádio comunitária só poderia atingir uma abrangência de 1 quilômetro. E aí fez toda a diferença nesses últimos 26 anos. Na rádio comunitária, na próxima segunda-feira, completa 26 anos da lei 9.712/98, são 26 anos de luta, e é só agora, né? Só agora que nós, depois de muita luta, antes da eleição do Lula, depois da eleição, com a equipe de transição, e agora, o ano passado, a gente realizando várias atividades em Brasília, plenária nacional da rádio comunitária, contato com o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, com o ministro das Comunicações e outros ministros, para a gente convencer o governo de que não é proibido colocar a verba pública de mídia nas rádios comunitárias, principalmente pelo interesse que essa verba, que esses esportes do governo, essas campanhas do governo precisa atingir. E rádio comunitária, pela nossa capilaridade, como já disse anteriormente, nós somos hoje 5.100 rádios comunitárias autorizadas, sendo que estão no ar 4.500, atingindo aí, Conde, um universo de 3.500 municípios. Fantásticas explicações aqui do meu querido Jeremias dos Santos. Eu quero trazer um comentário aqui antes da gente seguir, o público aqui que está nos acompanhando no 11 News. Pessoal, dê o like aqui na nossa transmissão, inscreva-se no canal, porque a nossa transmissão cada dia é mais forte, trazendo aqui os temas e trazendo as denúncias que o Brasil precisa perpassar para a gente produzir mais democracia. A democracia não se produz assim só votando, né, Jeremias? A democracia se produz todos os dias, né, no nosso comportamento, na nossa defesa das questões públicas, por mais direitos das pessoas, mais direitos do consumidor
e do cidadão em geral. Marcílio Godoy está dizendo aqui, só no Brasil, um agitador golpista que destruiu os três poderes pode ainda convocar impune seus seguidores para tomar novamente as ruas. Obrigado, Marcílio Godoy. Eu quero seguir aqui com o Jeremias. Tem uma nota. Então, você aqui, eu queria só que você reiterasse o seguinte: agora as rádios comunitárias podem ter apoios culturais que podem vir do governo federal, da iniciativa privada também. Explica isso para a gente e explica essa aproximação que vocês estão fazendo com os evangélicos. Quer dizer, está havendo algum tipo de movimentação específica com a comunidade evangélica no Brasil e rádios comunitárias? Jeremias dos Santos. A resolução número 15, né, da Secretaria de Comunicação, do Ministério da SECOM, possibilita agora as rádios comunitárias outorgadas, né, autorizadas pelo Estado, de fazer o seu cadastro, né, ir lá e se apresentar. E depois disso nós queremos, através das abraços estaduais, né, que nós temos nos estados as abraços estaduais, de procurar o governador também, né, o governador desses respectivos estados, para acessar essa verba, e cada rádio comunitária procurar o prefeito e dizer: olha, prefeito, mudou o panorama, não é proibido, sem frescura, nós queremos a verba pública, nós não queremos que essa verba da prefeitura vá tudo para esse esquema de rádios comerciais. Então, é isso que nós vamos fazer, o próximo passo, né? Com relação eu me perdi agora, você falou a segunda questão. Do evangélico. O evangélico, o que está acontecendo? Quando nós fizemos a primeira plenária lá em Brasília, no dia 22, 23, 24 de março, o governo foi bastante sensível. Foi assim, todo mundo, né, o governo Lula ficou sensível, então fomos para frente, né? Aí lançamos uma frente parlamentar em apoio às rádios comunitárias, frente parlamentar mista, e no dia 29 de junho foi lançada essa frente. O representante do Ministério das Comunicações, digamos assim, o segundo homem do Ministério das Comunicações, foi lá e anunciou que o raio de abrangência de 1 quilômetro não tinha por que estar no decreto 2615/98, que regulamenta a lei de rádio comunitária. E não entendia porque estava lá, já que na lei não fala nada disso. Então, veja, quando a lei, decreto para regulamentar uma lei. Decreto não é para fazer lei, porque eles já têm a lei, né? Então, eles fizeram, dentro do decreto, fizeram uma lei que esse absurdo de área de abrangência de 1 quilômetro, sendo que o que regula é o transmissor de 25 watts, uma torre de 30 metros e o relevo, onde você está situado. Por exemplo, se você estiver aqui perto de Cuiabá, na cidade de Chapada dos Guimarães, que tem 800 metros acima do nível do mar, essa emissora vai chegar a 15, 20, 30 quilômetros. Mas se você está aqui em Cuiabá, que tem pouco mais de 160 metros acima do nível do mar, você não vai chegar muito longe, né? Mas com certeza supera aí os 5 quilômetros. Então foi um absurdo que o Sérgio Mota, ou então, né, o falecido Sérgio Mota, colocou nesse decreto, onde foi o grande golpe, ou grande vingança que eles fizeram. Por quê? Porque rádio comunitária ela não pediu licença do Estado. Rádio Livre não pediu licença, ela foi um movimento onde nós tivemos mais de 10 mil rádios transmissores ligados no Brasil todo, né? E aí veio isso. Aí tá, o que aconteceu? A partir desse anúncio feito pelo segundo representante, segundo homem lá, do Ministério das Comunicações, a bancada evangélica, a ABERT, foi para cima do governo. O deputado caçado Silas Câmara foi o cara que foi lá enfiar faca no pescoço do governo e dizer: olha, se vocês derem alguma coisa para as rádios comunitárias, nós não vamos votar nos projetos do governo. E você sabe que a bancada evangélica, embora o Estado seja laico, mas a bancada evangélica cresceu muito. Né? É uma bancada maior que a bancada da bala, talvez seja até maior que a bancada do boi, né? E da própria ABERT. Antigamente, quem ia na frente era a ABERT. Hoje não. Hoje, como a bancada evangélica tem mais deputados, quem vai na frente é a bancada evangélica e depois a ABERT. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos uma discussão entre nós e nós entendemos que tem muitos evangélicos atuando, seja dentro da emissora, seja ouvindo a emissora. E aí nós estamos fazendo essa campanha desde final de dezembro, onde nós estamos chamando os evangélicos para uma discussão e para que eles procurem seu deputado e conversem com ele. Olha, que história é essa de perseguir as rádios comunitárias? Que história é essa de vocês serem contra os interesses das rádios comunitárias? Então, é nessa forma que nós conseguimos
fazer essa divulgação, é uma divulgação para redes sociais, é um card, né? E nas rádios comunitárias nós estamos, aqui, por exemplo, na rádio comunitária que eu faço parte, são 20 inserções, né, do spot de 1 minuto e pouco, né? Explicando para os ouvintes sobre a situação da bancada evangélica contra as rádios comunitárias. É só fazer aqui uma intervenção, Conde, dizendo o seguinte: nós das rádios comunitárias, nós não somos contra rádios comerciais. Nós não somos contra rádios educativas, rádios evangélicas, muito pelo contrário, nós entendemos que cada segmento tem seu espaço. Nós somos contra, são os conteúdos dessas emissoras, dessas rádios comerciais, por exemplo, que pregam o fascismo no Brasil, que pregam a ditadura militar no Brasil. Rádio é uma concessão pública. A rádio que estiver fazendo isso tem que ser caçada. Se porventura encontrar uma rádio comunitária fazendo isso, tem que caçar. Por quê? Porque não é papel do Estado. Né? Embora nós achamos que rádio comunitária possa, por exemplo, contribuir com o fim do analfabetismo, nós podemos fazer programas dentro de uma emissora para acabar com o analfabetismo naquele determinado município. É uma vergonha, Conde, a gente ainda ter mais de 20 milhões de irmãos brasileiros e brasileiras que vêm ao mundo, que vivem conosco e ainda não sabem ler e escrever. É um verdadeiro absurdo e nós precisamos ter o rádio para isso. Como a rádio educativa foi criada no Brasil e não faz isso, infelizmente a rádio educativa não faz isso, nós das rádios comunitárias queremos colocar à disposição do governo Lula para que ele também entre para a história como presidente que acabou com o analfabetismo, como foi o Hugo Chávez na Venezuela, como foi o índio na Bolívia, onde conseguiram acabar com o analfabetismo. Temos que acabar com a fome, é verdade, a fome a gente precisa comer todo dia, então a gente precisa acabar com a fome. Agora nós precisamos acabar com a fome do conhecimento, a fome do analfabetismo. Por quê? Porque senão nós vamos ter um Brasil que nós temos aí, onde muitos não sabem interpretar um texto, onde nós temos gente formada pelas universidades e não consegue entender o que é direitos humanos, não consegue entender a diferença entre democracia e ditadura fascista. Ora, o que foi feito no Brasil nesses últimos 8, 9 anos, e principalmente nesses últimos 4 anos de Bolsonaro, foi um crime contra o conhecimento. E a gente viu lá pessoas com formação universitária fazendo um verdadeiro absurdo, que é defender, por exemplo, o fascismo. Né? Quem leu um pouquinho da história sabe o que o fascismo representou e representa na história mundial. Então, eu penso que rádio é para isso, quando rádio que estiver pregando ato, por exemplo, esse que o Bolsonaro está chamando, tem que ser caçado. Seja a rádio comunitária, seja a rádio educativa, seja a rádio comercial. Adorei aqui o Jeremias, que fantástico, que discurso importante, que formação política admirável, meu querido Jeremias. Obrigado. Que está adorando também a sua fala. É importante isso, as rádios têm um papel, inclusive nós estamos sendo transmitidos aqui na Rádio Brasil Atual, para a Grande São Paulo, aqui, na Rádio Brasil Atual, que é uma rádio que tem um alcance muito forte aqui nessa megalópole aqui de 17 milhões de pessoas. Também estamos na TV Quiri Morena, na Grande Salvador, Bahia, e na TVT, evidentemente, TVT de São Paulo, canal do Conde. É uma honra muito grande receber o Jeremias aqui. A gente está indo para o último bloco aqui, Jeremias. Deixa eu trazer o comentário do Edson Antunes. O governador não pode permitir a reunião do dia 25/2. Enfim, a gente falou muito sobre isso hoje aqui. Agora a gente está trazendo aqui a importância das rádios comunitárias. Para terminar, meu querido Jeremias, fala para a gente da audiência e do impacto, né, que a sua rádio aí, eu não sei se é a sua, enfim, a rádio que você toca aí em Cuiabá, como é que é a relação com a comunidade, como é que está a relação da audiência, como é que vocês estão conseguindo trabalhar? E fala um pouquinho para a gente encerrar. Bom, Conde, só dizer primeiro que a rádio comunitária ela é feita pelos moradores da cidade, pelo morador da comunidade. É uma associação que é criada sem fim lucrativo, né? Que depois de criada, registrada em cartório com o CNPJ, dá entrada no Ministério solicitando aí, agora mesmo, uma reivindicação da Abraço. O Ministério, no final do ano, editou o novo PNO de 2024, Plano Nacional de Outorga,
para 1.400 municípios, sendo desses 1.400 municípios, 1.118 para municípios que ainda não têm uma rádio comunitária. Veja, depois de 26 anos, nós temos cerca de 2.000 municípios que ainda não usufruiu de uma rádio comunitária. E justamente esse número bate com aquela pesquisa que foi feita dos municípios desertos de notícias. Não tem uma rádio comunitária, não tem internet, não tem quase nada, praticamente nada de informação. Então, a rádio comunitária vem para suprir isso. Né? Agora, é um jogo político. Quem é que faz parte? É um jogo político. O brasileiro, o ser humano, ele é político por natureza. E aí vai para a disputa. Né? Por isso que tem que disputar. Por isso que a gente chama todos os progressistas, todos aqueles que acreditam numa comunicação comunitária, comunicação alternativa, numa comunicação que realmente vem contribuir com o país, vem fazer educação, vem dizer que como é importante, por exemplo, defender a soberania, defender a Petrobras, defender os Correios, defender a energia elétrica no controle público, e é preciso disputar. Por quê? Porque na política, o espaço, você sabe melhor do que eu, Conde, o espaço ele é preenchido. Aí ele pode ser preenchido por um cara da extrema-direita, da direita, por um cara que é religioso, que acha que rádio comunitária tem que ficar fazendo proselitismo religioso 24 horas, e não é. Quem estiver nos assistindo, se porventura tiver uma rádio comunitária fazendo isso, não pode. Nós não somos contra, até porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, nós não somos contra proselitismo dentro de uma rádio. Só que nós acreditamos no seguinte, o proselitismo ele tem que ser dado espaço para todo mundo daquela comunidade. Se tiver Umbanda, tem que ter espaço, o espiritismo, o padre, a igreja católica, os pastores, todo mundo tem que ter espaço na rádio comunitária. Não é ficar um padre ou um pastor ficar 24 horas dizendo que o Deus dele, a igreja dele é melhor que dos demais. Isso não é democracia, isso não é fazer... Isso é apropriar de uma coisa que foi construída pelo movimento social no Brasil, que é a rádio comunitária, por sindicalista, por dona de casa, por advogado, por motorista, por pedreiro, por serveiro, por todo mundo. A rádio comunitária é resultado de milhares de pessoas na década de 90 que foi para cima e, com o advento do transmissor de baixa potência, colocou no ar e foi para o pau. E aí veio a Polícia Federal, veio a Dentel, depois a Anatel, e deu no que deu até ser aprovada a lei. Só que essa lei é muito ruim, essa lei precisa ser modificada, e por isso que nós queremos do presidente Lula que, como ele não faz lei, presidente não faz lei, mas faz decreto, que ele faça essa correção histórica dessa sacanagem que o Sérgio Mota fez lá quando editou o decreto 2615/98, embora ele já tinha falecido, mas ele deixou pronto. Aí quem assumiu o lugar dele foi o Pimenta da Veiga, né? Ele que fez isso. Então, voltando aqui daquilo que você colocou, nós não temos pesquisa, né, de opinião, você sabe que pesquisa é caro, mas o que nós temos presenciado é o seguinte: quando a rádio faz jornalismo local, coloca seus artistas dentro da sua emissora, aquele pedreiro que toca viola, moda, aquele jovem artista, quando você faz uma programação local e você coloca as pessoas que faz o movimento dentro do seu bairro, essa emissora, com certeza, ela vai ter muita audiência. E é uma coisa esplendorosa que nós temos no Brasil. Se eu citar para você o interior da Bahia, o interior do Piauí, do Nordeste, do Sul, é uma audiência fora de série. Tanto é que a gente não tem grana. Se a gente tiver grana do governo federal, estadual, municipal, e poder fazer o fomento do comércio local, a gente vai ter mais capacitação e nós vamos ter mais audiência, com certeza. Isso vai provocar um processo virtuoso na economia também, quer dizer, né? Se você aciona o comércio local, se o comércio local anuncia, vende mais, quer dizer, vai ser uma coisa que vai ser muito importante. Precisa fazer um projeto robusto, viu, ô Jeremias? E eu estou me colocando aqui à sua disposição, porque eu sou apaixonado por esse tema, e eu acho que a gente precisa, né, inclusive, ter um programa no YouTube que a gente possa falar de rádios comunitárias. O pessoal aqui está envolvido, olha, com o nosso papo. Deixa eu trazer os últimos comentários aqui do nosso 11 News. Edson Antunes, eu queria uma rádio pirata só com música clássica. Que bonitinho. Isso é plenamente possível, né? Não pirata, mas uma comunitária. Ana Lúcia Ferreira, ótimo, senhor Jeremias, parabéns pelo seu trabalho forte e honesto. Regis Reis, estamos ao vivo pela Benfica FM 87,9 Fortaleza.
Rodrigo Medeiros, que lindo, Jeremias, me deu esperança. Euzira Vanusa Oliveira Koski, parabéns, Jeremias, e o André Luiz Toledo aqui colaborando conosco. Jeremias, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu trabalho, pela sua liderança. E estamos juntos, quero dizer para você, vamos nos encontrar mais vezes para a gente poder deixar, né, produzir essa força da comunicação pelo interior do Brasil, tão importante, tão significativa, inclusive para a produção de consciência política, como eu estou vendo aqui na sua pessoa, uma pessoa que tem profunda consciência política aqui. Muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam aqui no 11 News, obrigado pela presença, continue na nossa programação, amanhã estaremos de volta aqui. Obrigado, Jeremias. Obrigado, Conde, tem meu contato, vamos conversar. Abraço.